Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está abrindo este vídeo. A gente vai tratar de um assunto do direito do trabalho, do direito individual do trabalho, que é sujeitos do contrato de trabalho. Então, eu preparei um materialzinho bem prático, bem cheio de exemplos para vocês possam acompanhar a nossa videoaula, tá? E o primeiro tópico que eu coloquei no material é a questão da necessidade de a gente visualizar numa relação entre empregado e empregador a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Se vocês analisarem o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, que trata especificamente de quem é empregado e de quem é empregador, vocês vão ver que lá vão estar presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego que a gente estudou no início das nossas aulas, quando a gente diferenciou relação de trabalho da relação de emprego, né? Trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, com subordinação, com onerosidade e com habitualidade. Esses 5 requisitos são os requisitos caracterizadores da relação de emprego e o que vai definir a existência de uma relação empregatícia é a coexistência desses 5 requisitos de forma cumulativa, tá? Então, a partir desse momento, nós temos uma relação empregatícia e podemos definir quem é empregado, quem é empregador, tá certo? Então, trazendo para os aspectos práticos, falando de empregado especificamente, a gente tem alguns vieses constitucionais de não quebra do princípio da isonomia, porque não há de se fazer distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual. Então, isso vai estar lá no artigo 7º, inciso 32 da Constituição. O fato do empregado exercer um trabalho manual, trabalho técnico em específico, ou intelectual, diferenciando esses aspectos de um empregado para outro, isso não vai ser importante para definir se aquele empregado é de fato empregado ou não. A Constituição estabelece que, mesmo que eu faça um trabalho meramente intelectual, sem força braçal, né, sem força, sem manipulação, tá? Ou algo de forma técnica para ser definido como empregado na análise técnica da coisa, tá? Isso não é parâmetro para definir empregado. Não pode existir tratamento diferenciado jurídico entre o trabalho manual, técnico ou intelectual. Esse cuidado da Constituição é para que não haja quebra do princípio da isonomia no exercício dessas atividades. Beleza? Parte do pressuposto de que a essas pessoas se aplicam, via de regra, a CLT ou suas legislações pertinentes. O fato de determinadas profissões, como é o caso do advogado, tá? Como é o caso do professor, que é um trabalho eminentemente intelectual, terem regramentos específicos, isso não se configura a quebra do princípio da isonomia. Parte do pressuposto de que para ser empregado tem que estar presentes aqueles requisitos que nós estudamos. Esse, meu povo, é o segredo. Esse é o segredo. Né? Acabei de levantar a perna, vocês viram que eu estava de short. É período de quarentena, todo mundo em casa, trabalhando home office, é assim. Uma camisa mais tranquila em cima, mas da cintura para baixo o vídeo não alcança, é short. Então vamos lá para frente. O fato de existirem, meu povo, esses regulamentos específicos, por favor, isso não configura a quebra do princípio da isonomia. Eu também fiz um adendo no tocante ao trabalho realizado em domicílio, o que nós estamos vendo por aí, né? Isso foi fruto, inclusive, da medida provisória 927, substituída pela medida provisória 928, né? Que ela não pode ter sido revogado o seu artigo 18 via Twitter. A gente parte do pressuposto de que dos pontos importantes da medida provisória foi o teletrabalho. Então, o trabalho realizado em casa, ele também não pode ser diferenciado, gente. Ele não pode ter tratamento diferenciado. Logicamente, algumas questões elas devem ser reguladas. A própria CLT, a partir do artigo 75B maiúsculo, né, ela regulou isso. E a não diferenciação do trabalho prestado em casa
com relação àquele prestado na empresa, né, na localidade em que a empresa tem sede ou filial, lá está lá no artigo 6º e no artigo 83 da CLT. Então, desde que estejam presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, o cara que trabalha em home office, o empregado que trabalha, né, em teletrabalho ou trabalho remoto, ou qualquer trabalho prestado fora das dependências da empresa, ele continua sendo empregado, desde que estejam presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Então, meu povo, essa diferenciação que eu trouxe para vocês, ou essa observação inicial, ela é muito importante, principalmente em questões de prova, questões de concurso, tá? Que vocês prestem bem atenção, que não pode existir diferenciação entre estes empregados, entre esses trabalhadores. Então, coloquei para vocês como um segundo tópico, tá? A menção específica de alguns empregados em especial que são muito cobrados em prova, que é o empregado rural, o empregado doméstico. Empregado rural e doméstico, para fazer a diferenciação destes trabalhadores para os trabalhadores urbanos. Então, citei a lei do empregado doméstico, que é a lei complementar número 150/2015, já de início aviso a vossas excelências que o empregado doméstico e o empregado rural não são regidos, via de regra, pela CLT, eles têm legislações próprias. O doméstico, já citei a lei complementar 150, e o rural, coloquei no material de vocês, é a lei 5.889/73 e o decreto 73.626/74. Então, toda vez que eu necessitar fundamentar, por exemplo, pedidos na minha reclamação trabalhista, levando em consideração esse tipo de relação, esse tipo de empregado, a fundamentação não vai ser com a CLT, vai ser com a sua legislação específica. Ponto importante já para diferenciar esses trabalhadores do trabalhador urbano regido pela CLT. Então, meu povo, diante desse íntere, há uma necessidade de a gente identificar quem é o empregado rural. E aí eu coloquei no material de vocês a definição que está na própria lei, que o empregado rural é aquele que presta serviços na atividade agropecuária a empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico. Então, essa é a definição encontrada na lei. Ponto importante para diferenciar o empregado rural do empregado urbano é ver quem é seu empregador. Se seu empregador for um empregador rural, ele trabalha na atividade agropastoril e utiliza a força de trabalho do seu empregado nessa atividade agropastoril, né, ou agropecuária, enfim, estou falando de uma forma geral, destinada à atividade rural, esse empregado, notadamente, vai ser um empregado rural. Então, há uma necessidade também de a gente verificar específico que a lei trata sobre prédio rústico, que prédio rústico é aquela localização, ou é aquela, como é que eu posso dizer, aquela propriedade que está localizada, né, em zona urbana, mas está destinada à atividade agropecuária ou agropastoril. Então, esse é o prédio rústico. Aqui na nossa cidade, em Vitória de Santo Antão, nós temos várias propriedades dentro desse viés que se encaixam na definição de prédio rústico. Então, é necessário observar essa atividade desenvolvida pelo empregador. Coloquei um ponto interessante, que é com relação ao caseiro. Meu povo, caseiro de uma fazenda em que o fazendeiro ele é empregador rural. Esse caseiro ele pode ser definido como empregado rural, já que seu empregador é um empregador rural, e aí a gente tem que se fazer a pergunta dentro do aspecto da atividade realizada por este caseiro. Se a atividade realizada por este caseiro, ele toma conta da casa grande, da fazenda, ele toma conta especificamente da fazenda ou da casa grande nas atividades referentes ao cuidado com a casa grande,
e a sua atividade não é uma atividade com finalidade lucrativa, esse caseiro ele vai ser empregado doméstico e não rural, tá? A partir do momento em que eu tiro esse caseiro da atividade doméstica e ele realiza, além da atividade doméstica, de cuidar da casa, da fazenda, outras atividades que estão ligadas à atividade agropastoril, logicamente, eu tenho uma coexistência aí de duas relações e sobrevive. Vai prevalecer aquela que for mais favorável, que nesse viés seria a do empregado rural, tá certo? Então, é um ponto importante para que a gente possa definir essa diferenciação. Coloquei os exemplos de trabalhadores rurais para vocês, que é o boiadeiro, o peão de boiadeiro, o ordenhador de gado, né, da vaca especificamente, o tratorista, o trabalhador na lavoura, o safrista, né, que trabalha no contrato de safra, etc. Lembrando que o contrato de safra, como vocês estudaram com a doutora Letícia, é um contrato por prazo determinado, que ele depende das alterações sazonais, tá? Então, essa própria natureza da contratação permite que o contrato de trabalho seja feito na modalidade de prazo determinado da CLT, tá certo? Então, esse vídeo já passou dos 10 minutos, vou fazer um outro vídeo, vou enviar para vocês, falando agora de doméstico, a relação doméstica do empregado doméstico em específico, tá? Aguarde aí, daqui a pouco eu mando para você novo vídeo. Forte abraço!